Há um bom tempo, o PT já sabia que as investigações do caso Master chegariam até o PT, Jacques Wagner, Rui Costa e os seus parceiros ali do crime organizado. E aí nós tivemos essa busca e apreensão na casa do Jacques Wagner, onde foi encontrado R$500 milhão distribuídos entre dólares e euros. O estrago foi muito maior do que eles imaginavam. Só que o que o Jacques Wagner fez, que foi uma traição. O Jacques Wagner já marca uma entrevista imediatamente e relata a conversa que ele teve com o Lula. E ele que já teve problemas até maiores do que esse. Vixe, aí jogou o Lula na fogueira, hein? Eu tive, mas ele muito pior, que foi preso depois de inocentado e está aí como presidente da República. Isso aqui foi uma bomba, porque ele expôs o Lula. Ciro Nogueira é visto em Ibiza em meio a investigações da PF. É isso mesmo, o senador Ciro Nogueira foi visto em Ibiza, na Espanha, em um restaurante à beira-mar, em momento de lazer. Segundo o jornal O Globo, o parlamentar vestia bermuda, camiseta e boné e aparecia consumindo vinho branco. A presença de Ciro Nogueira na ilha espanhola ocorre em meio ao avanço de investigações da Polícia Federal que apuram despesas internacionais atribuídas a ele e à mulher, supostamente custeadas por meio de cartão ligado ao ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Jacques Wagner era intermediário entre Vorcaro e Lula, diz a PF. É isso mesmo. Mensagens inéditas encontradas pela Polícia Federal no telefone celular do banqueiro Daniel Vorcaro citam o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, como um intermediário para enviar recado ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de quem Wagner é amigo próximo. Wagner foi alvo de busca e apreensão na 9ª fase da Operação Compliance Zero, por suspeita de receber propina do ex-sócio de Vorcaro no Banco Master Augusto Lima, por meio da compra de um apartamento de R$2,5 milhões e pagamentos a uma empresa de familiar no valor de R$3,5 milhões. Os diálogos demonstram, de acordo com a PF, que Vorcaro também tinha relação com o senador. A conversa que cita Lula foi mantida entre Vorcaro e um funcionário seu no Banco Master. Nas mensagens, Vorcaro comemora ao receber a informação de que estava sendo citado como alguém próximo ao governo Lula, igual aos irmãos Batista, donos do grupo J&F. O estrago foi muito maior do que eles imaginavam que seria. Há um bom tempo, o PT já sabia que as investigações do caso Master chegariam até o PT, principalmente o PT da Bahia, Jacques Wagner, Rui Costa e os seus parceiros ali do crime organizado. E aí nós tivemos essa busca e apreensão ontem na casa do Jacques Wagner, onde foi encontrado R$500 milhão distribuídos entre dólares e euros. Apartamento de presente de R$2,5 milhões, ingresso para ir no show da Taylor Swift. Então foi uma loucura. O estrago foi muito maior do que eles imaginavam. Tudo bem. Qual que é a reação do PT? Primeira coisa, o Lula liga para o Jacques Wagner. Lembrando, gente, Jacques Wagner não é uma pessoa qualquer. Ele é o líder do governo no Senado, na mais alta casa. É uma pessoa de extrema confiança do Lula, que agora, comprovadamente, está envolvido no caso do Banco Master. Inclusive, ele fala isso num podcast que ele participou, né? Que estava junto lá do Augusto Lima e do pessoal. Só que o que o Jacques Wagner fez, que foi uma traição aos olhos do PT e do Lula. O Lula liga para o cara para dar suas condolências, não, mas solidariedade, prestar uma solidariedade, certo? O Jacques Wagner já marca uma entrevista imediatamente no Band News da Bahia e relata a conversa que ele teve com o Lula. Você viu isso aqui, saiu ontem, né? Olha isso aqui. E repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo. E ele que já teve problemas até maiores do que esse. Vixe, aí jogou o Lula na fogueira, hein? Eu tive, mas ele muito pior, que foi preso depois de inocentado e está aí como presidente da República. Isso aqui, para algumas pessoas do PT, uma boa parte das pessoas do PT, peraí. Isso aqui foi... Que porcaria essa aqui não tá tocando aqui o negócio? E repare, ali... Isso aqui foi uma bomba, porque ele expôs o Lula.
Isso vai dar um desgaste eleitoral gigantesco, gente. É agora o Brasil sabendo quem é o pai do caso Master, quem é o pai do maior escândalo de fraude bancária da história do mundo, já se fala. Tentaram jogar para cima da direita e do Bolsonaro. E aí o Jacques Wagner agora está sendo visto como um dos caras que participou da fecundação disso tudo. O líder do governo, Lula, amigo próximo dele. E aí ele vai, fala com o Lula reservadamente, vai numa entrevista e fala aquilo lá. Rapaz, olha o que o PT... Olha isso aqui, olha o que o PT está falando do Jacques Wagner agora. A primeira coisa é o seguinte, a perplexidade com que integrantes do governo estão mostrando em relação a essa fala de Jacques Wagner. Uma dessas pessoas disse assim para mim, Natuza, é o fim da picada o Jacques Wagner fazer um negócio desse. Primeiro, o Lula telefonou para ele no calor da hora. Ele chegou de viagem às 5 horas da manhã, deve ter sabido ali, ainda no período da manhã, final da manhã, do que tinha acontecido, com muito pouca informação, conversou com Jacques Wagner, não autorizou Jacques Wagner em momento nenhum a falar por ele, e nem a dizer, e nem a contar o que o Lula tinha falado na ligação. E aí ele vai para uma entrevista sem consultar o presidente da República e diz, não, eu sou amigo dele, ele confia em mim, ele já passou por algo muito pior e tal. Então, assim, o que me disseram é que acharam de quinta categoria o Jacques Wagner pegar a mão do Lula, amarrar e falar assim, eu sou amigo dele há 45 anos, logo nada vai acontecer comigo porque eu sou intocável. Quinta categoria, o Jacques Wagner, líder do governo, uma das pessoas mais próximas, de alta confiança do Lula, de repente virou uma pessoa de quinta categoria? E aí não tem prova de amizade nesse caso não, porque se eu, ao contrário de você, Guilherme Bausa, faço um negócio desse com você, eu não sou sua amiga não. E eles são amigos, né? O Lula e o Jacques Wagner, né? O Lula nutre um carinho imenso enorme pelo Jacques Wagner. O Gabeira sabe melhor do que nós, uma relação de 45 anos de... origem sindicalista dele, né? De estrada. Parece que são realmente grandes amigos, né? Grandes amigos. E aí o Jacques Wagner joga o Lula debaixo do ônibus para se proteger. Olha, o Lula já me ligou, falou que não vai me abandonar, já fizeram isso com ele, estão fazendo comigo. Jacques Wagner. A operação de ontem foi baseada em transações, em conversas, em presentes de apartamento. O cara adora dar apartamento pro povo, cara. É impressionante, né? Todo mundo ganha um apartamento que fica amigo do Vorcaro. É impressionante. Até mesmo ingresso. Viajava no jatinho do Vorcaro, mas... agora o amigo não é o Vorcaro, não. Agora o amigo é o Lula, né, que vai poder te proteger. Novas mensagens secretas do Vorcaro explodem Alexandre de Moraes. Então, meu bom dia pra você nessa sexta-feira. Hoje tem Jogo do Brasil. E antes de você assistir a esse jogo, eu vou te pedir uma coisa muito, mas muito importante. Assista ao vídeo que eu publiquei no meu Instagram e eu vou deixar para você o link aqui na descrição e nos comentários. É um vídeo sobre a influência do Gilmar Mendes na CBF. E compartilhe o vídeo com seus amigos que ainda não sabem dessa história. A maioria dos brasileiros vai assistir ao jogo da seleção hoje e não tem ideia, noção do que o ministro Gilmar Mendes está fazendo na CBF. E eu quero que você assista não para te desmotivar, porque eu vou seguir torcendo igualzinho pelo Brasil, mas para a gente ver que ou a gente resolve os grandes problemas do país na política, ou eles vão invadir tudo na nossa vida, até o futebol. Ninguém escapa. E agora, bora lá! Antes de ser preso, o Daniel Vorcaro pediu socorro a uma pessoa muito poderosa para interferir na Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República, a PGR. Quem que é essa pessoa, hein? Quem é essa pessoa tão poderosa que poderia ter essa influência? Pois agora o Metrópolis publicou as mensagens e elas apontam para um nome que, se confirmado, explode o país. Vem comigo montar esse quebra-cabeças porque os indícios são pesadíssimos. Olha aqui o que o Vorcaro escreveu em outubro do ano passado e mandou como uma mensagem de visualização única, aquela que some depois de lida para essa pessoa. Leia aqui comigo esse tweet do Sam Puncher no Metrópolis. Olha aqui. O problema, quem está falando é que o Vorcaro em mensagem de visualização única. O problema agora é que eu tive informações informais e em confidência de turma do Banco Central, QG, Galípolo, e os diretores estão na pressão máxima de novo para uma medida aqui contra o Banco Master.
pois o Bacen está sendo muito pressionado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, alegando que farão algo contra mim. É importante reforçar que o Andrei aqui é o chefe da Polícia Federal, e com o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem, que aí vai tudo pro saco. Gente, a gente tá falando aqui de Andrei Rodrigues, é o diretor-geral da Polícia Federal. O Paulo é o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. E o G, do Banco Central, tudo indica, é o Gabriel Galípolo, como eu disse para vocês, presidente do Banco Central. Ou seja, o Vorcaro tá pedindo aqui para essa pessoa pressionar o chefe da Polícia Federal e o chefe da PGR para que ninguém abaixo deles atrapalhasse os planos dele. Agora me responde, quem no Brasil tem poder e força para pressionar o PGR e o presidente do Banco Central? Meu amigo, quem? Conta aí para mim nos comentários e ó, não acaba aqui. Olha isto aqui, ó. Olha isto aqui, ó. 40 minutos depois, Vorcaro mandou outra mensagem, dessa vez pura bajulação ao destinatário da mensagem, dizendo isto aqui: tudo de importante no final fica no seu colo. Impressionante, mas o seu legado para o Brasil será eterno. Tenho muito orgulho e tenho certeza de que cada vez mais se consolidará como a pessoa mais importante do país. Então todo o sacrifício pessoal no final valerá a pena. Nossa, gente, de quem será que ele está falando? Agora vamos continuar porque fica ainda pior. Do meu lado, estou vendo a chance real de sair ainda mais forte e poder contribuir também, inclusive com o Brasil. Temos só que bloquear essas sacanagens, porque há muita gente querendo que não dê certo. Ainda mais agora que estão sentindo que podem não conseguir. Gente, é o tom de quem fala com o homem mais poderoso do país. E conta com ele para segurar, para bloquear a investigação. Algo do tipo, conseguiu bloquear? Aí vem a pergunta de 129 milhões de dólares. Quem é essa pessoa íntima do Vorcaro, com poder sobre o diretor-geral da Polícia Federal, sobre o PGR, sobre o Banco Central ao mesmo tempo? A mensagem não diz o nome, mas olha a cadeia de indícios que a própria realidade entrega. 1. No dia em que foi preso, o Vorcaro teria mandado mensagens perguntando ao Alexandre de Moraes se ele tinha conseguido bloquear provavelmente a sua própria prisão. 2. A mulher do Moraes, a Viviane Barsi, tinha um contrato de 129 milhões de reais com o Vorcaro. 3. O próprio Paulo Gonet, o tal Paulo, foi parar na PGR, segundo a imprensa, por lobby do Moraes e do Gilmar Mendes. E o Gonet é ex-sócio do Gilmar. 4. A imprensa publicou que Moraes teria falado com Galípolo sobre o caso Master. Quem tem poder de verdade sobre o Andrei e o Paulo é justamente quem ajudou a colocar um deles no cargo. E aqui eu falo como quem passou a vida investigando esse tipo de coisa. Se ficar comprovado que o destinatário dessas mensagens foi Alexandre de Moraes, é mais um conjunto de provas robusto da prática de crimes de corrupção e advocacia administrativa, que é o crime de usar o cargo público para defender interesses privados. Por isso, essas mensagens elas não podem morrer num tweet. Não podem acabar aqui. A Polícia Federal tem a obrigação de apurar tudo, virar de trás para frente, para quem que elas foram enviadas e dar uma resposta à sociedade. O Brasil merece a resposta dessa pergunta. Malu Gaspar não perdoa e massacra Gilmar Mendes, representando a todos nós. Olha o que eu vou te mostrar. A Malu Gaspar escancarou o plano maligno que está em andamento dentro do próprio Supremo para soltar todo mundo no caso Master e que tem como um dos seus objetivos destruir o ministro André Mendonça. Eu vou ler essa coluna aqui para você e eu vou comentando ela. Vem comigo porque é uma pedrada atrás da outra. O título é Embate entre Gilmar e Mendonça sobre Vorcaro escancara roteiro para melar caso Master. O embate entre Gilmar e André Mendonça durante o julgamento das prisões de Henrique e Felipe Vorcaro, na terça-feira passada, não expôs apenas a guerra de nervos que dominou a STF em virtude do caso Master. Deixou patente também até onde alguns ministros estão dispostos a ir para salvar a pele de fraudadores, milicianos, parlamentares, servidores públicos corruptos e, em última instância, as próprias peles. As próprias peles, já que alguns se misturaram a essa gangue em troca de contratos milionários e mordomias variadas. Presta atenção na última frase. Ministros que se misturaram à gangue em troca de contratos milionários.
A Malu não dá o nome, mas você e eu sabemos de qual contrato que a gente está falando. Os 129 milhões de reais que a mulher de um certo ministro recebeu do Master. Ainda 25, 35 milhões que um outro certo ministro recebeu pela venda de cotas de um resort de um fundo ligado ao Master. Vejam, gente, segue aqui, ó. Os dois são acusados, tá falando de quem? Do Henrique e do Felipe Vorcaro. Os dois são acusados de tentar obstruir a justiça, coagindo e comprando testemunhas e de continuar lavando o dinheiro da quadrilha mesmo depois do início das investigações. Ou seja, exatamente aqui, os dois motivos principais para se manter a prisão preventiva de alguém: atrapalhar a investigação e seguir na prática do crime. E mesmo assim, o Gilmar queria soltar esses dois coitadinhos. De acordo com a Polícia Federal, Henrique Vorcaro ele comandava os grupos de milicianos, bicheiros, hackers remunerados com R$1 milhão mensais. Felipe continuou lavando o dinheiro do ecossistema do Master até abril de 2026. Segundo o COAF, movimentou mais de 18 bilhões em pagamentos a 1.199 pessoas físicas e jurídicas. Isso aqui é uma organização criminosa com milícia, hacker e bicheiro na folha de pagamento, gastando R$1 milhão por mês só para sustentar os capangas. Vocês têm ideia disso? Se isso não dá prisão preventiva, gente, então eu não sei o que dá. Mas aí o Gilmar ignorou tudo isso, mas gastou 1/3 do seu voto de quase 1 hora e 20 minutos listando os episódios da época da Operação Lava Jato, seu bode expiatório preferido, para justificar uma comparação com a Operação Compliance Zero. Sua preocupação com o devido processo legal, a do Gilmar, é tão seletiva quanto a delação proposta por Daniel Vorcaro. Gente, eu coordenei a Lava Jato por 6 anos e eu sei bem o que é sentir na pele os ataques do Gilmar. Ele usa a Lava Jato como um verdadeiro espantalho para tudo. Espantalho que você levanta para distrair a pessoa, para chamar a atenção. Ele é obcecado em nos atacar. Olha só quantas vezes que o Gilmar falou de Lava Jato, ou o meu nome, ou então o nome do Sérgio Moro, nesse julgamento do Vorcaro, né? Julgamento da Lava Jato, olha aí. É evidente que eu me refiro aqui às práticas processuais autoritárias da famigerada Operação Lava Jato. Dentre as práticas ilícitas identificadas no âmbito da Lava Jato, Dallagnol, Deltan, não Lava Jato, Deltan, procuradores da Lava Jato, Moro, da Lava Jato, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, de Moro a Lava Jato, caso da Lava Jato. Se o Gilmar te odeia, você deve estar certo. É evidente. Se o Gilmar nos odeia, a gente deve estar certo. Gente, você viu o placar disso aqui? Isso aqui é tragicômico, ó. Lava Jato 9, Deltan 5, Moro 5. A gente empatou aí, ó. Ele vai dormir, gente. Ele sonha. Ele acorda pensando na gente. Ministro, isso tem nome, viu? O senhor precisa de um psicólogo. Falou que o Fux precisava, o senhor está precisando de um psicólogo. O ministro, olha aqui o que a Malu Gaspar disse sobre o ministro. O ministro, ele nunca se incomodou com o tenente-coronel Mauro Cid ter sido preso preventivamente por 4 meses. E nunca disse palavra sobre a decisão de mandar prender o general Walter Braga Neto por tentar mandar recados a Cid na prisão. Henrique Vorcaro fez muito pior, mas para Gilmar, veja só, é um injustiçado. Coitadinho dele. Olha a hipocrisia escancarada. O Braga Neto ele foi preso supostamente por tentar saber detalhes da delação do Mauro Cid. Já o Henrique Vorcaro, ele montou uma milícia armada e aí para o Gilmar, ele é um coitado injustiçado. A regra do Gilmar, ela muda conforme o freguês. E vai piorar. Eu vou te mostrar a melhor parte ou a pior parte da coluna da Malu, em que ali o que ela faz é praticamente desossar o Gilmar Mendes. Mas antes disso, deixa eu parar 30 segundos para falar da Law Academy, que patrocina o nosso canal, porque isso pode salvar a sua pele se você é do direito. Você viu aqueles casos de advogado que pegou a inteligência artificial, mandou redigir uma petição e a IA inventou uma jurisprudência que não existe? Virou processo, multa, vergonha pública. E o erro não foi usar o IA, foi usar sem método, sem protocolo. A Law Academy, ela ensina justamente isso, inteligência artificial aplicada ao direito, com segurança, com caso real, com instrutor que é advogado e engenheiro de IA, em 12 semanas ao vivo em turma pequena. Se você é advogado, se você é procurador, se você trabalha com jurídico e não quer ser o próximo a pagar mico, o link está aqui embaixo, o QR Code está na tela e também na descrição.
Agora, vamos para o que eu prometi para você, o desossamento de Gilmar Mendes. Não faz 2 meses que o ministro disse a Renata Lopretti, na TV Globo, que o inquérito das fake news se estenderá pelo menos até o final das eleições de 2026. No fundo, Gilmar é apenas o porta-voz de uma, presta atenção na palavra, facção do STF, para quem vale a máxima brasiliense, segundo a qual Estado de Direito é aquele que pune o meu inimigo. Quando pune o meu amigo, meu amigo, aí é Estado policialesco. Essa máxima aqui, ela resume o Gilmar, resume o Moraes, resume o Brasil de hoje numa frase só. E não para aqui, ó. Mendonça acusou o golpe. Veja o que o André Mendonça disse no julgamento. Parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo o que querem é criar um vício, uma nulidade. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego, eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. Nem era preciso a gente estar dentro do tribunal, diz agora a Malu Gaspar, para vislumbrar o roteiro que está posto. Primeiro, espalam-se questionamentos que possam se prestar a uma alegação de nulidade processual formal, já que os crimes em si são incontestáveis. Depois, se arranja um fato para lançar suspeitas sobre a isenção de todos os investigadores. Em seguida, derrubam-se as sentenças e multas até que todos estejam livres e desimpedidos. Nós já vimos esse filme, é exatamente esse o roteiro que usaram para desmontar a Lava Jato. Primeiro inventaram o vício de competência, o CEP errado. Depois transformaram o juiz e o procurador em réus. No fim, anularam condenações e soltaram todo mundo. A Malu Gaspar está te avisando, com semanas de antecedência, passo a passo, que vão tentar fazer com o caso Master. Não é achismo, é o manual. E eu conheço cada página desse manual que eles usaram contra a Lava Jato, porque eu sofri isso. Para quem acompanha o derretimento do Supremo em praça pública, tudo isso é uma tragédia para a democracia. Aparentemente, para determinados ministros, nada disso importa, desde que o sistema continue intocado. Agora eu quero ver você. Depois de ler essa coluna aqui comigo, me responde aqui embaixo com sinceridade. Você acredita que o caso Master vai dar em cana para os envolvidos ou que vão melar tudo de novo igualzinho fizeram com a Lava Jato? Nós precisamos de freio para isso. O único freio que tem é com um botão que você vai apertar na urna desse ano, enchendo de gente do Brasil inteiro de direita, honesta, correta e que freie os abusos e a corrupção instalada no Supremo Tribunal Federal. Me conta aí nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo e venha virar membro para receber nossas análises de prioridade nas suas respostas e caminhar com a gente de modo mais próximo apoiando o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.